Oxente, minha gente, tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Aqui Manuel Pereira, do canal Sertão Ciências, seu canal de divulgação científica do Alto Sertão Nordestino. Hoje estamos aqui conversando com o Gilmar Lopes. Gilmar Lopes, que é o grande, como é que eu posso dizer assim, descobridor de mentiras do Brasil, não é? Ele que é o cara do farsas, não é? Gilmar Lopes, boa noite, tudo em paz com você? Boa noite, obrigado pelo convite. Nunca é demais a gente falar sobre notícias falsas, né? E eu que já sou um dos pioneiros aí no Brasil com isso, agora tem esse nome, né, de fake news, mas quando eu comecei em 2002 não se chamava isso, né? Chamava notícia falsa, boato digital, e não tinha também essa figura do checador de fatos, né? Que agora até uma nova profissão agora, né? Sim. Como é que o analista de sistema, Gilmar Lopes, se torna o checador de notícias falsas? Na verdade foi um caminho inverso. Na verdade, eu trabalhava com obras, lá quando eu morava no litoral de São Paulo, eu trabalhava com obras e eu já trabalhava com internet também. Então, eu fui um dos primeiros a fazer um trabalho assim enquanto a obra estava sendo feita, estava tendo a reforma na casa e tal, eu ia tirando fotos e ia disponibilizando num site para o dono da casa ir acompanhando, né? Isso era uma novidade na época, 1999, Poxa. sabe, 2000, isso era uma coisa que não tinha, né? Era coisa que a gente fazia, fomos pioneiros. E aí eu comecei a trabalhar com isso, fazer site para imobiliária e tal. E aí uma empresa aqui Sim. de São Paulo me chamou para trabalhar aqui com um banco de dados e tal, e eu acabei trabalhando com isso. Mas um pouquinho antes disso, eu recebi uma vez uma corrente por e-mail, porque antigamente espalhava tudo por e-mail, né? Não tinha ainda Isso, rede social, né? Pois é, Uma hoje em das dia tem. primeiras correntes, eu não sei se você lembra, era aquela corrente, eu me lembro que era o fim do 13º, Sim. que os deputados, interessante que essa corrente chegou pelo WhatsApp com os mesmos deputados lá de 98, 99, na época do e-mail, não é? E isso Pois chegou é. agora, 2016, 2017. Pois é, o WhatsApp agora está revivendo muitas notícias falsas de antigamente. E uma dessas correntes que eu recebi era de uma menina que estava com câncer, e para cada e-mail repassado, essa criança ia receber 5 centavos no tratamento dela. E ao invés de eu passar adiante essa corrente, eu resolvi pesquisar. Então eu entrei em contato com as empresas que estavam lá citadas naquela corrente, como por exemplo a América Online, que nem tem aqui no Brasil mais. E se eu não me Eu engano, lembro. acho que o Terra também. E aí eu entrei em contato com essas empresas, perguntando se eles estariam fazendo isso mesmo, e disseram que não. Ninguém estava fazendo nenhuma campanha para ajudar ninguém. Aí eu pesquisei mais um pouco, coloquei ponto a ponto o que era mentira e mandei para meus amigos dizendo por que aquilo era mentira. Aí meus amigos começaram a mandar para mim outras coisas. Então já que você está pesquisando isso daí, pesquisa isso aqui, vê se essa foto é verdade, vê se, né? E aí até que chegou um dia que eu falei assim, ao invés de eu ficar mandando para vocês de volta, eu vou deixar num lugar só e vocês pesquisem lá. E aí no dia 1º de Bacana. abril, dia 1º de abril de 2002, no dia da mentira, eu estreiei o e-Farsas. Tudo a ver, né? Mas foi Tudo a ver. proposital essa estreia no dia 1º de abril? Podia ter sido lançado uns dias antes, né? Ou uns dias depois. Mas eu corri lá para inaugurar bem no dia 1º mesmo, para ficar uma data emblemática aí, né? A gente fez agora. Quantos anos? 18 anos agora, já está maior de 18 idade o anos, site. é. Pois Exato, já é. pode ser preso. Já! Cuidado. Tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Exatamente. Gilmar, então desde 2002 você vem fazendo esse trabalho, com certeza começou uma coisinha pequenininha e hoje o farsas é um dos sites referência a respeito de checagem de notícias, boatos ou fake news, né? Isso eu estava fazendo um trabalho aqui, pesquisa a respeito do farsas. O farsas está entre as chamadas
fact-checking, né? A checagem de fatos, que aqui no Brasil é composto eu não sei se chama de agência ou site, não é? Uhum. Tem aqui a agência Lupa, os fatos, boatos, Veritas, Comprova, é isso mesmo, que é do Jornal da Globo, você, que é do E-Faças, o portal é BCOax Repórter, e o Truco Congresso e o UOL Confere, não é? Como foi entrar, né, neste rol? Isso está aqui no Wikipedia, inclusive foi atualizado agora, dia 1º de maio. Como é que é participar? Existe uma consultoria entre vocês em relação à checagem dessas notícias? O E-Farsas, quando ele surgiu, não tinha ainda não existia esse conceito, né, de checagem de fatos, né? O que existia era o meu site que eu tinha criado com a ideia de usar a própria internet como ferramenta, né, para desmistificar ou confirmar alguma história que circula na internet, e também para mostrar que qualquer um pode fazer isso, né? Qualquer um pode fazer, assim eu sei fazer, qualquer um consegue fazer. E aí, agora, de uns tempos para cá, começaram a surgir essas agências, né? Primeiro veio o Boatos, depois veio a agência Lupa, o Aos Fatos, tal. E aí, nas eleições de 2018, a gente se uniu. Foi muito legal, porque aí foi a primeira vez que a gente se uniu mesmo, foram 50 jornalistas que se uniram para a gente acompanhar ao vivo mesmo ali todas as notícias falsas que estavam circulando no segundo turno das eleições. Então a gente fez uma força-tarefa, a gente criou uma hashtag e todas as agências conversavam entre si, e a gente tinha um canal direto com o TSE também, para a gente poder conversar direto com eles lá, para tudo que aparecesse sobre notícias sobre o TSE, sobre as eleições, a gente pudesse falar direto com o TSE também. Tipo um Então, aviso. a gente conseguiu uma pessoa que ficou lá online também com a gente, conversando com a gente, falando tudo que estava acontecendo também. E a gente conseguiu fazer, em 24 horas, a gente conseguiu desmentir 50 notícias falsas. Então, deu mais de 2 milhões de visualizações, e isso Essa foi bem... visualização sobre o desmentir. Isso, Não é? exatamente. É Certo. porque a gente tem um grave problema, que é o seguinte: o desmentido nunca tem a mesma força que o boato, né? O Certo. boato estoura, pá, explode, aí tem um alcance inimaginável, e depois o desmentido não tem aquele mesmo alcance do boato, né? Então, o que a gente tem trabalhado bastante é para dar visibilidade para esse desmentido. Então, esse primeiro trabalho que a gente fez em conjunto foi muito legal, porque a gente acabou, primeiro, conhecendo o trabalho um dos outros, né? Como é que é o trabalho, como é que cada um trabalha, e ao mesmo tempo a gente conseguiu criar uma união aqui no Brasil para isso. Então, quando o assunto bate, por exemplo, bate para mim aqui, e eu falo, esse aqui é um assunto que eu não domino direito, aí a gente já entra em contato com outras pessoas que manjam de determinado assunto, como, por exemplo, o Boatos, né? Como o Aos Fatos, e a gente tem sempre essa troca de figurinhas, né? Isso é Sim. muito bom também, porque como é uma área meio nova, é jornalismo, né? Não deixa de ser jornalismo, Sim. mas é uma área nova, porque é a checagem de fatos. O jornalista, ele corre atrás do fato para transformar aquilo numa notícia, né? Numa reportagem. Certo. Agora, a checagem de fatos já é uma nova modalidade do jornalismo, que é o jornalista tem que verificar se aquela notícia que já existe, se ela é verdadeira ou falsa, né? Então, isso está sendo um trabalho muito bacana e a gente está se ajudando muito. Beleza. Gilmar, um pouco mais à frente eu quero falar sobre as questões relacionadas às eleições e o disparo, não é, de notícias, mas você tocou numa questão aí, vou dizer que você é um checador de notícias, que não é jornalista, pode ser? Isso, pode ser. Beleza. Você sofreu ou sofre algum tipo de crítica pelo fato de não ser jornalista e fazendo esse tipo de trabalho, sendo que seu trabalho é muito mais honesto do que muitos jornalistas que estão aí com a formação, né? Na verdade, eu recebo críticas
contrárias. Assim, lá no site, muita gente critica achando que eu sou um jornalista formado, né? Eu não sou jornalista formado, mas eu acabo fazendo jornalismo há muitos anos já, né? Não da forma como o jornalista formado faz, mas eu faço o meu tipo de jornalismo, que é checar as informações que estão circulando na internet. Então, da parte de outros jornalistas, eu nunca tive nenhum problema, assim, nunca eles criticaram meu trabalho. Inclusive, tem alguns que até me procuram para a gente trocar figurinhas e ver se aquilo que eu estou falando é isso mesmo. E agora tem o contrário, que é o que eu mais recebo, que são leitores do site me chamando de jornalista e falando: que jornalista é você que está desmentindo isso? Como ousa? Eu falo, Caramba! eu falo, meu, bom, em primeiro lugar, eu não sou jornalista, mas a verdade não tem lado, né? Você tem que procurar o assunto Sim, sim. e lá no site Mostrar a verdade, né? exato, e lá no site eu não coloco nunca assim, eu acho, né? Nunca é uma opinião. Eu Sim, sempre deixo lá os links da onde eu tirei aquelas isso. informações, né? É. E sempre deixo lá marcado direitinho de onde que eu tirei aquilo. Para quem conhece o seu site, como eu acompanho e muitos dos que estão nos assistindo, você sempre coloca se é verdade ou não. Sempre nessa condução, não é? Gilmar, você começou, é fácil, muito provavelmente com uma questão de brincadeira, e foi tomando corpo, muito provavelmente hoje deve ser seu trabalho, sua fonte de renda, né? Enfim. A partir de que momento você vê essa curva, né, crescendo assim, de 2002 até hoje, 2020? Que momento você viu que, poxa, a partir de agora só vou me dedicar aqui ao E-Faças porque tem muita coisa aí para desmentir? O site, nos primeiros meses de vida dele, ele já se mostrou bastante promissor, né? Como eu não tinha parâmetro, eu não conhecia outros sites dessa área, tinha em inglês, tinha o Snopes, que já há muitos anos já existia, mas eu não tinha contato com eles, né? E então eu não tinha noção se estava indo bem ou não. Para mim estava ótimo, porque o site estava dando bastante visualização, né? Mas foi em 2008 quando eu participei do programa do Jô, que o programa do Jô era líder de audiência, né? Sim. Então, eu lembro que eu comprei uma camiseta branca, comprei um transfer, um papel transfer, eu mesmo imprimi o endereço do site na camiseta. E aí, só naquele... Porque o Jô Soares, ele fazia assim, antes do programa começar, ele fazia uma propagandazinha dentro do jornal da Globo, que passava antes. Ele Sim. falava, hoje no programa a gente vai ter fulano de tal, fulano de tal. Só dele mostrar o meu endereço ali naquela propagandazinha, o site já quase caiu, já ficou, já Caramba. estourou de visita, de tanta audiência que o Jô Soares tinha, né? E foi uma entrevista muito importante para mim e para o site, e a partir daí eu vi que o site poderia render alguma coisa. Eu ainda trabalho, eu ainda presto serviços fora do E-Farsas, com desenvolvimento de sistemas e tal, mas o site acabou virando a minha renda também, né? Era um hobbyzinho que e é uma coisa interessante de lembrar. O site era atualizado a cada 15 dias, porque eu não tinha internet. Então o que eu fazia? Eu tinha que pegar meu computador mesmo, aquele Sim. computadorzão, um desktop, levar lá na casa do meu pai, onde ele tinha internet, onde ele tinha telefone, que era discada, e Discada. lá era Esperar discada da ainda. meia-noite. Esperava da meia-noite, no sábado, né? Eu esperava o sábado, que dava um pulso só, né? Isso, As crianças de até hoje domingo. nem sabem. As crianças de hoje nem sabem como é que funciona isso, né? Aquele E aí sonzinho, quando. Era conectou. um orgasmo. Conectei. Quando conectava, você ficava todo alegre. E aí que eu fazia? Eu levava lá os HTMLs todos, atualizava o site, recebia os e-mails e aí levava meu computador para casa. Aí lá eu ficava pesquisando e respondendo os e-mails, né? E aí deixava tudo preparadinho os e-mails. E aí, nesse meio tempo, enquanto eu estava recebendo os e-mails lá no meu pai, eu abria algumas páginas que eu precisava pesquisar, pesquisava algumas coisas, salvava. Olha que trabalho, né? E hoje em dia, se o site ficar um dia sem ter nenhuma publicação, as pessoas já reclamam: oh, você está demorando para publicar sobre aquele determinado assunto, né? Antigamente não, antigamente demorava pra caramba. E, e aí, eu ia te falar do, assim, Do Jô, 2008. isso.
E a partir daquela participação que eu tive no Jô, aí as marcas já começaram a me procurar, aí eu comecei a participar do programa do Você é Curioso, lá na Rádio Bandeirantes também. Até hoje eu ainda participo. Então, Sim. todo sábado lá na Rádio Bandeirantes tem o quadro Verdadeiro ou Farsa, dentro do programa Você é Curioso, do Marcelo Duarte. E também outras marcas começaram a procurar e oferecer patrocínio e tal. Então, eu coloco o marco mesmo como 2008, como ali quando eu vi que o site estava decolando mesmo, né? Aí depois a gente começou a fazer parte do Portal R7 também, a gente é Sim. parceiro do Portal R7, que também ajuda na hospedagem do site. Então agora o site não cai mais, pode estourar de visitas aí que ele não cai mais. É uma preocupação a menos, né, que a gente tem. Primeiramente, você trabalhava na questão do HTML, né, do site apenas com imagem e texto. E a partir de que momento você migra para o YouTube? Ou você, aliás, eu lembro que você tem vídeos, né, que você sai às ruas, faz uma gravação, não é? Mas aí quando é que você entra no YouTube? Ou Então, agrega? o YouTube, ele surgiu para mim bem depois de 2008, viu? Eu não vou nem lembrar quando é que foi. Eu acho que o YouTube começou em 2013, né? Se eu não me engano, né? Olha, Pirula, se não me engano, Pirula estava dizendo que faz 10 anos, que já, então Aham. já é 2010. Acho que Mais ou é de menos. 2010 para frente, isso. E assim, teve um momento na internet, no site principalmente, que eu comecei a perceber que se eu falar só sobre textos, que antigamente era só texto, né? Isso. E imagens, não era suficiente, porque estava acontecendo muita coisa em vídeo também, e a gente precisava descobrir se aquilo era verdade ou não, né? Então, houve um momento que a gente começou a analisar vídeos também. E aí abriu um leque enorme, né, para o site, porque era um assunto a mais para a gente tratar, né? Agora, em 2020, eu acredito que esse ano acho que a gente não vai, a gente vai ter eleição municipal, né? Esse ano, eu acho, né? Então, Isso. Talvez, né? Se a talvez, pandemia deixar. vamos ver se vai dar tempo. Mas eu acho que esse ano não. Mas nas próximas eleições, que eu acredito que vão ser as presidenciais, a gente vai ter um novo problema, que são as deepfakes, né? Que, para quem não sabe, Sim. são aqueles vídeos onde alguns algoritmos de inteligência artificial conseguem trocar o rosto de uma pessoa num vídeo. Isso. Então, essa vai ser a próxima etapa, né? Então, assim como eu vi essa mudança de apenas texto e imagem estática para vídeo, a gente começar a analisar vídeo também, agora vai chegar a época da gente começar a analisar deepfake também. Aí teve uma época, quando eu estava trabalhando com bastante, quando eu trabalhava com HTML ainda, e aí eu tinha que fazer várias atualizações, porque não era uma só a cada 15 dias, eram várias atualizações que eu tinha que fazer diariamente. Aí eu criei um sisteminha onde eu entrava, me logava com usuário e senha lá no meu site e publicava. Isso durou algum tempinho até eu descobrir que não aguenta. Era muitas visitas e o site tem que trabalhar com um sistema de cache, né? Para ele não, senão ele não aguenta, né? Muitas pessoas simultaneamente acessando o banco de dados, ele cai. E aí eu migrei para o WordPress. Então agora o eFarsas ele é criado e ele é montado em cima de um sistema WordPress que já vem. É um sistema pronto, né? Onde você muda apenas a casca de fora, a cara do site você muda, né? O layout. E o resto você pode sentar lá de tantas notícias, vídeos e tal, que ele aguenta, ele segura bem lá. E nesse meio tempo, eu peguei e criei também lá o nosso canal no eFarsas, no YouTube, que ele tinha surgido junto quando eu fui convidado para apresentar um programa ao vivo na JustTV. Isso foi em 2009, mais ou menos. Em decorrência também da minha entrevista no Jô, acabei conhecendo o pessoal da JustTV. E aí eu apresentava um programa ao vivo lá. JustTV é justiça, né? Ligado à justiça, só para informar aqui aos nossos ouvintes. E aí o programa era ao vivo. E aí eu chamava alguém da internet para a gente conversar sobre mentira, sobre notícia falsa e tal. E nesse meio tempo eu comecei a criar, eu criava uns quadrinhos durante o programa,
onde eu perguntava para as pessoas: o que você acha? Isso é verdade ou isso é mentira? Semana que vem a gente responde. E aí entrou até um parceiro que sorteava camiseta para quem acertava. Foi uma época muito legal. E aí eu Bacana. comecei a jogar esses vídeos num canal. Criei um canal e comecei a jogar lá. E esses vídeos, depois de um tempo, eu comecei a ver que esses vídeos estavam dando muita audiência, né? E aí eu peguei e parei com o programa ao vivo e comecei a fazer vídeos para o YouTube e tal. Atualmente, eu tenho atualizado menos o YouTube, porque é, as notícias estão tão rápidas, estão chegando tão rápidas, as fake news estão chegando tão rápidas, principalmente agora em questão do coronavírus. Então, para eu fazer um vídeo, editar e jogar no canal, é muito mais rápido eu apenas fazer um texto rapidão, já dizer se aquilo é Certo. verdade, se aquilo é mentira, por que e já jogar lá. Entendeu? Então eu tenho feito menos vídeos no YouTube e priorizando mais publicações no site, que eu consigo fazer em maior quantidade e qualidade também. Você tem uma equipe ou é tudo você que faz, roteiriza, pesquisa? Por um bom tempo eu fiquei trabalhando sozinho no site. Até 2008, mais ou menos, eu não ganhava nada com o site. Tudo que aparecia o dinheirinho que eu entrava, ele era convertido apenas para pagar hospedagem, essas coisas. E eu trabalhava sozinho, né? Em 2019, o Marco Faustino começou a trabalhar comigo aqui. O Marco Faustino é um jornalista, esse sim é Sim. formado, e ele é jornalista mesmo. E ele tem me ajudado muito, tem publicado junto comigo, né, diariamente. E fora o Marco e eu, tem também 3 pessoas que me ajudam lá no grupo do Facebook. A gente tem um grupo lá no Facebook e essas 3 pessoas me ajudam, que é o Thiago, o Marcelo e o Riomar. Eles me ajudam lá no site, no grupo, né? Agora, fora isso, é tudo com a gente aqui. A redação final é minha, a edição dos vídeos também, os áudios, quando a gente tem que mandar para a Rádio Bandeirantes, tal, não sei o quê, eu gravo tudo aqui. Eu montei um estúdiozinho aqui em casa mesmo, eu comprei um apartamento onde eu deixei um quarto disponível só para o nosso estúdio, né? E com aos poucos a gente vai fazendo, mas é na medida do possível, né? Beleza. Gilmar, você divide mentiras e boatos em períodos? Exemplo, entre 2002 e 2008, ou então 2002 até o surgimento do WhatsApp, ou então o surgimento do Facebook. Você divide ou não esses momentos? E principalmente em relação à quantidade, né, de mentiras e boatos que começaram a crescer, e muito provavelmente deve ter crescido exponencialmente, né? Eu lembro quando começou o Orkut, né? No Orkut já tinha uma grande quantidade de notícias falsas, né? O Orkut é de que época? Deixa eu ver aqui quando começou o Orkut aqui, vamos ver. Orkut, acho que é por volta de 2004, 2006. 2004, Né? isso mesmo. Isso. 2004, Que só para quem não é dessa época, lembrando que o Orkut é o que antecede o Face, sendo Isso. que só fez sucesso aqui no Brasil e no outro país. E na Índia Na parece, alguma Índia, coisa assim. isso. E depois aqui é que chegou o Facebook, até por conta da propaganda do filme, o pessoal utilizando lá nos Estados Unidos. E é engraçado que eu tava até lembrando esses dias, né? Que eu era casado na época, e aí eu falei assim pra minha esposa, eu falei assim, ó, vamos sair do Orkut, vamos entrar pro Facebook, porque eu ouvi falar que o Facebook é muito mais sério. Olha só, mais sério. E que Como eu tava seriedade, hein? enganado, né? Muito bagunçado, né? O Facebook toma muitas providências, né, para tentar diminuir um pouquinho com as notícias falsas, mas é muito difícil, eles não conseguem. Eles colocam alguns algoritmos lá para tentar bloquear, mas não conseguem. Aconteceu uma coisa muito interessante no ano passado, lá no Facebook, que é o seguinte: é, o Marco Faustino ele fez uma pesquisa sobre uma história de uma ponte que caiu aqui no Brasil e demoraram um mês, né? Demorou um mês para consertar essa ponte. Enquanto isso, no Japão, uma ponte caiu lá e em 3 dias eles refizeram a Foi. ponte e tal. Isso. E aí o Marco mostrou que demorou mais que 3 dias, né? Não demorou tanto de tempo que aqui no Brasil demorou, mas não foram só 3 dias. E aí eu fui publicar essa notícia, essa verificação que a gente fez lá no Facebook, e ele colocou que era falso,
porque um verificador da Indonésia, um site verificador da Indonésia, tinha falado que essa história era falsa. Só que esse site da Indonésia usou a minha pesquisa como fonte. Então você vê que é difícil, né, o Facebook controlar o que é mentira e o que não é, né? Bom, e aí voltando lá à história. Eu fiz uma publicação em 2015 mostrando como que a evolução, né, das notícias falsas no decorrer desse tempo, desde 2002 até aquele período, mostrando também que as pessoas também... a mentira durava muito mais tempo, né? As pessoas demoravam mais tempo para desmentir ela. Sim. Ou até para descobrir que aquilo era uma mentira, né? E aí eu dou um exemplo de uma publicação que tinha no Wikipedia, de um pirata americano, uma coisa assim, e demorou vários anos para descobrirem que aquilo era mentira. Caramba. E foi um professor de história que queria mostrar para os alunos como que se cria uma notícia falsa, e ele publicou lá no Wikipedia, e mesmo tendo várias verificações no Wikipedia, né, porque tem várias verificações sendo feitas lá, esse verbete acabou ficando lá por um longo tempo, e só depois de alguns anos é que eles descobriram que era mentira. E hoje em dia não, hoje em dia a gente publica, aparece uma história de manhã, e a gente, durante o dia mesmo, a gente já está correndo atrás para desmentir aquilo, e acaba descobrindo se aquilo é verdade ou não, né? Então, a quantidade de notícias falsas aumentou, mas também o tempo para verificar se aquilo é verdade ou não também diminuiu. Isso é muito bom, né? E por outro lado também, o jornalista, o jornalismo está aprendendo muito com isso, né? Há uns anos atrás, eu gostava de pegar muito no pé de jornalista, porque eles não estavam acostumados com a internet. Então eles pegavam uma notícia vindo lá, sabe de onde, e jogavam no site sem verificar muito, né? Só te interrompendo rapidinho, uma das notícias que eu lembro, que eu vi rodando, inclusive em sites sérios e tudo mais, foi aquela história de um pastor que pediu para o pessoal não consumir o Hellmann's, porque o Hell era do inferno, Man era um homem do inferno, e que aquilo ali era coisa... E teve sites sérios, ou pelo menos de renome, a qual acabou replicando aquilo ali, provavelmente não checaram, e depois foi através de você, do Efácios, que caiu aquela mentira, né? Eu acho que estava até associado ao Valdomiro, ao pastor Valdomiro. Depois voltou a circular de novo, só que aí o pastor já era outro, já colocaram outro pastor no lugar, mas isso sempre volta a circular mesmo. Teve um caso também muito interessante, que era dizendo que o Kim Jong-un, que é o presidente da Coreia, né? Da Coreia do Norte, acho, né? Isso. Não sei qual das Coreias lá. Tinha surgido uma história dizendo que ele teria baixado uma lei lá obrigando todas as pessoas a cortarem o cabelo igual o dele, né? E isso saiu até em jornal da TV, como se fosse verdade e tal. E eu desmenti no site, porque eu comecei eu entrei em contato com alguns jornalistas que inclusive estavam na Coreia. E viram que não estava acontecendo lá, que era mentira. Aí tudo tinha começado o seguinte, tinha começado numa reunião, num bar, o sindicato lá do partido trabalhador, não sei o que, lá daquele país, tinha feito uma reunião num bar, e numa brincadeira eles falaram, já pensou se o líder aqui manda todo mundo, não sei o que, babá, e acabou virando como se fosse uma notícia verdadeira. Uma agência que fica nos Estados Unidos, uma agência coreana que fica nos Estados Unidos, deu isso como verdadeira, aí todo mundo começou a usar isso como referência, tal, não sei o quê, e aí começaram a escrever lá no meu site, mas até tal jornal falou que é verdade, só vocês estão falando que é mentira. Eu falei, calma, vou esperar um pouquinho para você. Gilmar, aí... qual é o teu estalo, assim, para, né, mesmo você recebendo de fontes que sejam seguras, não é? Exemplo, dentro da grande mídia, qual é teu estalo? Aquele desconfiômetrozinho, poxa, isso aqui, peraí, vamos averiguar. Eu faço o seguinte, eu disponibilizei um número lá no site
para as pessoas me contactarem via WhatsApp, né? Então tem um aparelho de telefone, um aparelho celular separado só para o site, né? E aí eles me colocaram, mesmo sem eu querer, em vários grupos. Eu participo de vários grupos, né? E aí eu vou analisando ali as notícias que estão viralizando mais, o que estão falando mais, né? Sobre qual assunto que estão falando mais. E eu vou sempre em cima daquela que está mais viralizando, daquela que estão mais Certo. falando. Geralmente ela não é datada, a notícia não é datada. Aconteceu aqui em São Paulo, há poucos dias, espalharam uma notícia dizendo que o filho do governador aqui de São Paulo tinha feito uma festa com 200 participantes em plena Em plena quarentena e tal. quarentena. Olha Sim. que absurdo, não sei o quê. Aí eu fui pesquisar a notícia, ele deu uma festa mesmo, mas foi no ano passado isso. Então, repassaram agora sem data, para a pessoa achar que é uma coisa recente. Isso pode circular novamente ano que vem, que as pessoas vão achar É. que é uma coisa recente. Ontem, né, no Fantástico, hoje é segunda-feira, ontem eles fizeram uma matéria muito boa a respeito das fake news, não é? E tem, entre os casos, o que é mais gritante agora foi a questão dos caixões vazios, que era uma foto de 2017, e teve também a questão do senhor que foi curado, isso no ano passado, ele estava com efizema pulmonar, e fizeram uma reportagem dizendo que ele foi curado através da hidrocloroquina, né? Porque tem a E, cloroquina, a hidrocloroquina, enfim. E a filha dele veio a público, né, dizer que não, aquilo ali foi usado, inclusive, por políticos, até porque essa questão da cloroquina está sendo usada, né, questão política. E foi muito interessante. E eu mesmo, nessa questão dos caixões, assim, vi algumas pessoas replicando, sabe, e ainda escrevendo que é uma mentira essa questão da gripe, uma falácia, uma coisa terrível, terrível mesmo. Ficou dentro dos trend tops das fake news, compartilhadas, não é? Dentro dessa questão, mesmo você desmentindo e sabendo que pessoas ainda vão continuar acreditando, qual é o teu sentimento? eu fico meio chateado até às vezes, porque mesmo a gente mostrando lá no site que aquilo é uma mentira, as pessoas acabam acreditando e elas acabam atacando, né, quem está desmentindo, né? Sim. É, Nesse caso, por exemplo, dos caixões, a gente desmentiu. Eu coloquei lá 4 histórias que circularam e expliquei a verdade por trás de cada uma. Os caixões mostrados nas fotos não tem nada a ver com essas histórias que estão acontecendo agora. É, por exemplo, em Manaus, né? Em Manaus tá uma situação complicada lá, né? Triplicou a quantidade de mortos lá. Os coveiros Isso, que trabalhavam com 30 mortes por dia, no máximo, agora estão trabalhando com 100 mortes. Eles não estão dando conta, é é. muita coisa. E aí vem um bando de gente falando que isso é mentira. E aí, até uma coisa interessante que muita gente quer inverter o ônus da prova. Que é assim, por exemplo, eu não consigo provar que algo não existe, né? É difícil provar que algo não existe. Quem afirma que algo existe é que tem que provar que aquilo existe, né? Então, as pessoas falam assim: tá tendo um monte de caixão sendo enterrado vazio. Fala, você tem alguma prova disso? Eu tenho essas fotos. Falo, não, mas essas fotos não são de agora. São de 2017, são de outras situações que não tem nada a ver com a história. Não, então você tem que. Mandando para mim a responsabilidade de provar que essa Tô história. entendendo. Tô entendendo. Não tem como fazer isso. Quem está acusando é que tem que fazer a É prova, né? como, Não é verdade? é como se existisse, na verdade, um mecanismo para continuar acreditando naquilo ali. E por mais que Exatamente. você tente mostrar que é uma mentira, talvez seja até uma questão, talvez não, é psicológico. A pessoa não quer desacreditar, não quer desapegar daquela mentira. Eu faço algumas amostras de astronomia aqui, como eu disse, sou professor de física e trabalho com astronomia na escola onde eu atuo. E certa feita fui fazer uma exposição sobre a chegada do homem à Lua, um ano passado, 50 anos, não é?
E aí teve um momento que uma das pessoas que estavam visitando lá a nossa mostra, ela disse: mas naquela época a televisão era colorida. E por que mostrou a imagem preta e branca? Tem alguma coisa errada aí. Aí minha paciênciazinha, que não é lá muito grande, disse: olha, se você quer acreditar no que você quer acreditar, acredite. Mas se não, você tem a oportunidade de ver, então, se você se der o questionamento, né, a questão de se questionar, você pode aí ver que a história é outra e que as fontes são essas aqui. Mas se você quer acreditar nisso, então não posso fazer nada. Não tem jeito, né? Eu li um conto uma vez, depois eu vou ver se eu lembro o nome do autor, que é muito legal. Que assim, ele estava contando que ele era jovem, era novo e tal, e o pai dele morava numa fazendinha, né? Numa fazenda no interior. Então, ele levou um telescópio para a fazenda. E ele começou a mostrar para as pessoas: olha, eu trouxe um telescópio à noite, eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui. E aí, à noite, os peões se reuniam e ficavam contando histórias entre eles lá. História, e falava de mula sem cabeça, e falava sobre. Hoje eu vi um touro desse tamanho, sabe? Contando, né, um pro outro as histórias que tinham acontecido. Um saci, não sei o que e tal. Aí ele pegou e falou assim: ó, vem cá, chamou um dos peões, né? Vem cá. Ó, dá uma olhada aqui nesse telescópio, ó. Isso que você tá vendo é Saturno, sei lá. Aí o caboclo olhou assim, viu o Saturno lá, aí falou assim: se o senhor tá falando que eu vou acreditar, mas não tô acreditando, não. Então, tipo, ele tá vendo, né, que tem lá o negócio, mas ele não acredita. Mas na história que o rapaz tá contando pra ele aqui de boca, ele acredita. Então, eu acho que tem muito a ver também com o apelo à autoridade, como, por exemplo, você recebe do WhatsApp uma história, isso acontece muito no grupo da família, né? As pessoas falam assim: o meu primo é policial, ele não ia contar uma mentira. Mas não tem uma coisa a ver com a outra, né? O Uma seu primo amiga da recebeu minha aquela tia história. é médica. Ela está dizendo que escovar a língua é bom para evitar a questão do coronavírus. Eu peguei um áudio desse, cara. Terrível, eu recebi terrível. assim. Eu recebi uma história muito, muito engraçada, assim. Engraçada e trágica ao mesmo tempo, né? Dizendo que o coronavírus fica 4 dias na sua garganta, preso na sua garganta. E se você fizer um gargarejo com alho quente, sei lá o que, isso. Água você morna, mata o alho, coronavírus. mel. Isso daí, meu amigo, foi chuva, não é? Esse daí, o camarada, eu já citei várias vezes, mas não canso, que é o tal do químico autodidata, né? Que dizia que álcool gel não funcionava, o que funcionava era vinagre. É terrível isso. Terrível. E aí as pessoas falam assim, por exemplo, falam: mas isso aqui é mentira. Imagina, foi meu primo que mandou para mim, ele não mente, sabe? É uma coisa assim. E o primo recebeu de outra pessoa, então você nem sabe, né, quem é a pessoa. E as pessoas preferem acreditar no anônimo, você pegar um paper científico, pegar lá um artigo científico e mostrar para a pessoa: olha, foram testadas 5.000 pessoas e dessas 5.000 pessoas apenas 2 falaram. Eles não acreditam no anônimo, né? Exato, É complicado. Exato. Gilmar, desses 18 anos de EFASA, teve alguma mentira, não é? Que foi difícil, que você, poxa, essa foi o osso mesmo para conseguir a informação, se era mentira ou não. Tem alguma que se destaca ou algumas que você possa nos contar aqui? Só lembrando, pessoal, rapidinho aqui, que não é fácil, se eu for colocar aqui, né, o endereço e tudo mais, tem aqui um arquivão com notícias, não é, que de repente até estão se repetindo aí, lá de trás andam se repetindo, e aí você já pode fazer uma pesquisa aqui no EFASAS para ver essas notícias. Pois continua, Gilmar. Você até lembrou uma boa aqui, é verdade, tem um arquivão. Então, esse arquivão aqui, você bem lembrou aqui, esse aqui é um resquício de quando o site era HTML ainda. Aí, quando eu passei para a nova versão, eu falei assim: vou pegar essas partes novas, não. Ó, tem uma bem lembrada aqui, ó, que inclusive é verdadeira, ó. Porque assim, lá no eFarsas não tem só notícias falsas, né? Tem algumas que eu acabo pesquisando
e descubro que ela é verdadeira. Como, por exemplo, agora eu olhei aqui no arquivão, tem uma foto aqui do Zeca Pagodinho bebendo água, olha só. E e é verdadeiro, ele tá bebendo água mesmo. Incrível. Bom, mas você perguntou, ó, teve uma que eu achava que era verdadeira, inclusive, e eu fiquei um bom tempo assombrado com ela, que é assim, é de um sujeito enchendo um bote inflável com a boca, que olha, já é um absurdo, né? Mas ele tava enchendo o bote com a boca, e aí Pulmões veio de uma aço. criança, você vê, e aí a criança pula em cima do barco lá, e a cabeça do cara, pum, estoura. Nossa! E eu achava que era verdade, eu achava Que eu fiquei até sem dormir, achando que era verdade essa história. E aí eu tentei descobrir de onde que surgiu, de onde que era, tal. Não descobri. Depois de alguns anos até, acho que foram mais de anos, eu estava pesquisando uma outra história, quando eu descobri que esse vídeo, na verdade, uma montagem feita por uma agência de publicidade de Nova York. O que é o jeito da agência dele ficar conhecida. Então ele fez esse vídeo e no final ele colocou lá o nome da empresa, da agência dele e tal. Mas alguém tirou aquele finzinho e espalhou como se fosse verdade, né? E isso foi uma coisa muito difícil, porque eu tinha até esquecido já, tinha até desistido já de Sim. pesquisar. E teve uma que eu acho mais legal, assim, foi uma das primeiras que eu publiquei lá no site, que é daquele sujeito que está em cima das torres gêmeas do World Trade Center, e quando ele vai tirar uma selfie assim dele em cima das torres, tá vindo o Do avião atrás avião. dele. Sim. Essa Essa daí é é. icônica, icônica. Isso. Ele mesmo fez essa montagem, é um búlgaro, e ele não achou que ia viralizar tanto, né? Acho que foi a primeira foto que viralizou na internet, foi essa. Inclusive lá no site eu tenho até o avião que ele usou para fazer a montagem e outras fotos desse mesmo dia que ele estava lá nas Torres Gêmeas. E essa história circulou assim, dizendo que quando foram procurar lá nos escombros, né, se tinha sobrevivente e tal, acharam uma câmera com essas fotos. E aí quando foram revelar as fotos, acharam Tava lá. uma A foto muito selfie do bacana. cara. Agora, você vê que interessante. Há poucos dias eu publiquei lá no site uma foto que eu achei que era falsa e no fim eu acabei descobrindo que era verdadeira. Que nesses dias teve uma manifestação pacífica lá em Brasília com os profissionais de saúde. Não sei se você viu, Sim. os enfermeiros Sim. foram lá e fizeram em silêncio, né, em lembrança dos mortos pelo coronavírus. E aí chegaram alguns outros manifestantes lá brigar, agredir esses enfermeiros, né? E numa dessas fotos, a sombra de um desses agressores parece a morte. Você viu que interessante essa foto? Essa foto é genial. Eu vi hoje. Com o pessoal compartilhando aqui nos grupos. E inclusive, fizeram uma montagem bem legal, que era da moça que está com um crucifixo e um celular, Sim. e um sujeito segurando uma bandeira, uma capa, e no chão, projetado, parecia a foice da morte. Né? E aí Essa foto foi emblemática. E essa foto é real. Lá no E-Farsas eu deixei o vídeo que me mandaram no Twitter, o vídeo completo dessa cena, e dá para ver que em certo momento a sombra vira parecendo mesmo a Dona Morte segurando a foice assim. Então, quer dizer, quando um caso que eu achei que era mentira, né? E no fim eu acabei descobrindo que era verdade. Beleza. Gilmar, você nota que, muito provavelmente, quando você começou, o que era muito comum era notícias relacionadas a OVNIs, seres de outro mundo. Você observa se esse tipo de notícia diminuiu a incidência na internet? Eu acho que, assim, atualmente eu tenho notado que as notícias falsas têm um alvo. E eu não tenho como provar que tem alguém por trás disso, que tem uma pessoa comandando tudo isso. Mas eu sei que os criadores de boatos digitais, eles têm a vítima do momento. Até pouco tempo atrás, eu notava que os boateiros, aí, os criadores de notícias falsas, eles sempre procuravam a notícia do momento para conseguir mais viralização daquela notícia. Então, na E o época da Copa, clickbait, né? eles querem clique,
E aí, na época da Copa, por exemplo, o que mais circulou foi esporte, depois, na época das eleições, eram notícias políticas, agora coronavírus, né? Até uma coisa interessante na época da Copa era que, antes da Copa começar, o que espalharam era que o Brasil tinha comprado a Copa, né? Depois, quando o Brasil começou a jogar tão mal, E quando começaram a jogou falar que o contra a Brasil tinha... Alemanha, então, Nossa, o nem se falou. investimento mal feito. Pois é, aí começaram a falar que o Brasil tinha vendido a Copa, porque não tinha como falar que o Brasil tinha comprado, né, a Copa, né? Começaram a espalhar que o Brasil tinha vendido. E aí agora não tem jeito, né? O coronavírus é o assunto do momento. Mas, fora isso, eu tenho notado que tem muito direcionamento. Então, por exemplo, essa semana a vítima, né, entre aspas ali, sei lá, é o governador de determinado estado. Então, Sim. começa a aparecer um monte de notícias falsas sobre aquele governador. Um ministro que deixa o governo, que aconteceu há poucos dias, começaram a espalhar notícias falsas sobre esse ex-ministro. Inclusive, desenterraram algumas notícias que eu já tinha desmentido lá no E-Farsas, começaram a desenterrar elas de novo agora, como se fosse algo recente, né? Como se tivessem descoberto agora. Agora, a questão de OVNI, fantasmas, essas notícias, de vez em quando até que aparecem algumas, né? Eu até gosto, acho legal desmentir esse tipo de coisa, né? É engraçado. Mas tem aparecido menos. É divertido, mas tem aparecido menos, né, ultimamente, né? Acredito também pela qualidade das câmeras também, né? Tem impedido das pessoas fazerem montagem grosseira, né? Exato. Era uma febre ali, anos 70, anos 80, não é? A questão de seres alienígenas que vinham aqui empilhar pedra, fazer experiências sexuais, não é? Ou então fantasmas que vinham se vingar, e sempre aquela imagenzinha tremida e tal. Pois é. Agora não tem desculpa, porque agora as câmeras estão bem melhores, né? Tem um caso muito legal que é do fantasma de Cumberland, que eu até desmenti lá no site há um tempão atrás, que era assim, uma menina tá o pai tira a foto de uma criança, né? Num gramado assim tal, e de repente aparece como se fosse um astronauta atrás daquela pessoa, daquela criança, né? Sim. E aí, pesquisando tal, eu descobri que na verdade aquela pessoa que aparece é a mãe da menina, né? Só que o cara que espalhou essa história, ele não agiu de má fé. É que na época a câmera, você não tinha igual hoje que você tem o visor da câmera, né? Você via num buraquinho assim, pequenininho. Isso. E aquele buraquinho não mostrava toda a cena, mostrava só a pessoa que você quer tirar foto, e em volta ele não via. Então, na hora que ele tirou a foto, ele viu só a filha dele, porque não dava para ver a mulher atrás, entendeu? E só depois, quando ele foi revelar, que antigamente, os jovens de hoje em dia não sabem, mas antigamente você tinha que tirar foto e mandar revelar. Depois de uma semana você recebia. E detalhe, para tirar foto tinha que ser uma coisa muito bem planejada, porque você comprava um rolozinho, não é, com 12, 36 poses para colocar na máquina e tirar. Não era assim, pá, como hoje. A pessoa tira 1 milhão de fotos para postar uma. Faz 1 milhão de selfie para postar uma. Hoje tá bom demais, várias. Antes você tirava várias e aí você levava para revelar e esperava, né, uma semana. E depois você pegava, você via que tava tudo tremido. Hoje em dia é muito mais simples, né? E aí foi o que aconteceu nesse caso, desse astronauta de Cumberland, que é muito famoso. Não foi má fé dele. Ele, na câmera, só dava para ele ver mesmo a criança ali, não conseguia ver em volta. Então, casos como esse aconteciam muito. Agora, hoje em dia, as câmeras são tão boas, tudo, você filma em 4K, né? Não tem como você fazer filmagem tremida mais. Celular, que na verdade, mão, né? Antes, eu não sei se você é desse tempo, mas eu andava com Walkman, uma câmera fotográfica, para tirar foto, ouvir música e tal. Hoje está tudo aqui, na sua mão, na nossa mão. Na sua mão. Não é verdade. Tá tudo muito mais prático, não é? Jovem não sabe o que é Discman. Discman era legal, né? Que era um Walkman desse tamanho. Isso. Assim.
Você colocava um CD lá dentro. Isso. Primeiro veio o consumia Walkman, pilha pra caramba. depois veio o Discman. Só que o grande lance do Discman foi quando inventaram o MP3, né? Isso, que era você legal. andava com CD. Eu andava com uma bolsa com uns 4, 5 CDs. Bons tempos. Gilmar, o ano passado você e o Pirula biólogo, um dos grandes divulgadores, né, da biologia da ciência no país, estrearam pelo canal MOVE, que é da UOL, o Fake Nós, não é? Ao todo foram quantos programas, Gilmar? 45? Foram 56 programas até 56 agora. 56 programas. 56, E aí a gente parou, a gente fez o último programa da temporada, né? Mas aí tem uma novidade. Acho que quando esse programa for ao ar, já vai ter um programa no ar aí novo. Eu vi aqui, o último é o perfume feito de fezes. Né? Que na verdade parece ser mentira, mas é uma notícia real. Exato. Como o último programa da temporada, a gente resolveu selecionar notícias reais. São absurdas que são reais. E aí, falando do coronavírus, mas a gente fez em casa. Eu na minha casa, o Pirula na casa dele, e a gente vai fazer alguns programas assim, alguns boletins, né? Até começar a segunda temporada. É um projeto bem legal, porque eu já admirava bastante o Pirula, a gente já se conhecia, e depois eu vim descobrir que o Pirula também conhecia o site há muito tempo, e também consumia o eFarsas também, inclusive vários vídeos que ele já fez com dados baseados lá, tirados do eFarsas. Então, a gente já se admirava um ao outro, e aí pintou essa oportunidade, né? Esse projeto. Ele falou assim, só faço se o Gilmar vier também. Falei, opa, então vamos lá. E aí é legal. E aí é legal também porque eu tô conseguindo também desenvolver a área de roteiro, né? A gente está criando alguns roteiros juntos, que isso é muito legal. E também toda a galera lá do UOL também, o pessoal super bacana. A gente quis fazer uma coisa bem tosca, para dar a impressão que é tosca, né? Inclusive mas é uma produção muito bacana, a edição então é que é fantástica. Pois é, a ideia nossa era fazer algo meio parecido com as lives do presidente, né? Que era meio tosca antigamente, né? Lembra? Quando ele estava em pré-campanha ainda e tal. E depois em campanha, depois que ele virou presidente. Mas só que a qualidade lá é tão boa que a gente não conseguiu deixar tosco, né? Acabou ficando muito bom. E a edição dá um sabor muito legal e muito divertido pro programa. A gente está adorando. Muito bom. Eu vou só dar um destaque aqui só para alguns títulos. E você que está nos assistindo pode entrar lá no eFarsas e também pode clicar aqui no link para ver o Fake Nós. E aí tem alguns que é Arquivo X Brasileiro, relembre os galácticos mitos do ET de Varginha. Tem boa. também, esse daqui foi um dos que eu mais achei interessante, até utilizei em minha aula, que é a indústria farmacêutica que esconde a cura do câncer, né? Isso é algo que também ficou pesado, principalmente naquela época do fosfoetalamina. Espero ter dito certo, né? Mas toda sorte tentei. Tem também aqui da mulher abduzida e as fakes do carnaval. E tem uma das que eu mais gostei, até porque eu sempre quis saber a origem dessa fake antiga, que é o lance do Triângulo das Bermudas. Bicho, como é que tu chegou que uma revista lá dos anos 50, um livro que começou a falar disso, e aí isso tomou um corpo tão grande, não é tão grande que durante muito tempo o chamado Triângulo das Bermudas ficou tido como zona maldita, né? E para quem não conhece, ainda tem assim. E é legal porque assim, o Triângulo das Bermudas, eu acabei descobrindo que eles fazem assim, o triângulo ele aumenta ou diminui de acordo com a necessidade. Então, se o navio caiu aqui fora do triângulo, eles falam, opa, o triângulo veio até aqui, que é para sempre encaixar dentro ali, né? E de acordo com os estudos que eu fiz, com as pesquisas que eu fiz, junto com o Pirula, a gente descobriu que a quantidade de acidente que acontece dentro do Triângulo das Bermudas
é igual aquela, mas é meio estigmatizado, né? E é bem legal porque foi uma sugestão de um leitor, um amigo nosso, que falou assim, meu, por que vocês não falam do triângulo e tal? E isso é uma coisa bem legal que está no imaginário, né, Isso. coletivo, né? As pessoas Isso. acreditam muito nisso. Eu Agora, acho teve um que fake noise talvez muito os legal. novos, rapidinho, talvez os mais novos, com menos de 20 anos, talvez não tenha essa questão do Triângulo das Bermudas tão forte quanto pelo menos a geração até 95, porque tinha filme, Tinha, série, verdade. revista, professor defendendo. Eu conheci um camarada, né, da universidade lá em Campina Grande, onde eu estudei, que o cara dizia que o Triângulo das Bermudas tinha um dos vértices chegava até em Fortaleza, e Olha que só. Fortaleza tinha um campo energético diferenciado. Nossa, uau! E eu vou lhe dizer mais, Gilmar. Eu tive um período na minha vida que eu acreditei, né, em OVNIs, Triângulo das Bermudas, seres de outro mundo e tal, só que eu sempre questionava, sempre questionava. Aí é onde eu fui chegando de que isso não existia, não tinha condição de existir, até por conta da minha formação também, fui fazendo pesquisas e Sim, vendo que não tem a menor condição de existir, né? sim, é uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, que uma maneira da gente acabar com as fake news ou diminuir muito é a educação, né? As pessoas, quanto mais você aprende, quanto mais você estuda, menos você acredita em fake news, né? Agora, você falando dessa questão aí, eu lembro que eu tinha uma casa de um primo meu, ele tinha uma coleção de livros, eu tô até com eles abertos aqui, ó, que chamava Ciências Proibidas. Era uma coleção, eu vou te mandar o link depois para você ver. Era uma Beleza. coleção incrível que falava sobre pirâmide, Triângulo das Bermudas, discos voadores. E a gente ia para lá, a gente ficava lendo esses livros, a gente ficava morrendo de medo, porque a gente acreditava naquilo, né? Então, à medida que você vai. Bem sei como é que é, bem sei como é que é. À medida Mas que você tá vendo. você estava destacando aqui um dos episódios do Fake News. Um que eu achei muito legal que a gente fez foi a gente ensinando como criar uma notícia falsa. Sim, Essa foi muito divertida, porque eu peguei todos os tópicos, né? A notícia falsa não é datada, ela é anônima, ela apela para o emocional, ela cita fonte que não existe. Eu fui fazendo esses tópicos e a cada tópico eu e o Pirula ficava fazendo um brainstorm lá para a gente inventar uma notícia falsa. Meu, a gente riu tanto, porque assim, a ideia do Pirula foi que a gente criasse uma notícia falando que a pizza curava o câncer. E foi muito legal, muito divertido. E a gente falou que a China sabia que isso era verdade, só que ela não conseguia colocar a pizza dentro da pílula, não cabia, e não sei o quê. Nossa, ficou muito engraçado. Então, fantástico, fantástico. esse é um episódio que eu gosto muito lá do Fake Noise. E eu gosto muito também das listas que a gente faz, né? Quando a gente seleciona vários assuntos, várias notícias no mesmo assunto e a gente explica por que cada um daqueles é mentira, né? Então é bem Sim, divertido. sim. Beleza. Gilmar, vamos agora para um tema, ah, vou dizer, delicado, que é a questão das eleições. Você passou agora uma coisa que eu achei bem interessante, que talvez nem todo mundo já esteja ligado, e espero que quem esteja nos assistindo já, né, preste bem atenção, que é a chamada deepfake, que é o que está acontecendo aí. Tem um cara chamado Bruno Sartori, ou Satori, Sim, né? Sartori. Sartori, ele tem feito muitos vídeos usando o presidente, pessoas, né, do entorno dele, fazendo brincadeira, paródias, não é? E assim, cada vez mais ele vai atingindo o nível de Tá perfeição. tá ficando assustador, viu? Exato, né? E aí, vamos lá por partes. Primeiro, como é que foi na eleição de 2018 trabalhar o volume de mentiras, né, que chegou às pessoas, e
o que é que você está projetando para 2022 em termos de eleição, principalmente nesse tema que é a deepfake? Eu estou bastante preocupado, apesar da gente já ter ferramentas que estão em desenvolvimento, assim como a área da deepfake está em desenvolvimento, tem uma outra área criando também, com a ajuda de inteligência artificial, ferramentas que vão ajudar a identificar se aquele vídeo é verdadeiro ou falso, né? Então, até pouco tempo atrás, alguns meses, quando eu até entrevistei o Bruno Sartori lá no meu canal, as deepfakes ainda estavam engatinhando. Então, em alguns casos, você conseguia ver que a pessoa aparecia com 4 sobrancelhas, aqui a boca também ficava meio torta, mas agora está criando um nível uma de perfeição sombra tão no grande. rosto, né? Mas agora está criando uma perfeição tão grande que eu não duvido que em 2022 a gente tenha aí vídeos vazados, né, entre aspas, de políticos, quando na verdade são montagens, né? Isso me preocupa um pouco porque, assim, atualmente quando eu vou pesquisar alguma foto, eu recorro a algum vídeo daquela foto, igual esse caso da sombra da morte que eu falei, né? E no caso do vídeo, eu vou recorrer ao quê, né? Se o vídeo já está falso, né? Como é que eu vou? Então eu vou ter que descobrir maneiras de verificar se aquilo é verdadeiro ou não. Mas não é preciso tanto para se enganar uma pessoa. A gente pode ver, por exemplo, que nas eleições de 2018 surgiu uma foto de uma mamadeira com um bico erótico, né? Você lembra disso, né? E o sujeito só mostrou. Pois ele só mostrou aquela foto e falou: olha, isso está sendo distribuído nas creches, ou vai ser distribuído se o PT ganhar, não sei o quê. Só isso as pessoas já estavam acreditando. Então, eu imagino que mesmo com um vídeo, se ele não tiver mesmo ele não estando tão perfeito, é preocupante. Mas ao mesmo tempo, já temos iniciativas aí em universidades que estão trabalhando com inteligência artificial, com ferramentas que vão ajudar a detectar também se aquela imagem é verdadeira ou falsa. Nesse caso da mamadeira que você citou aí, para quem viu, tinha a questão já de ter uma rejeição contra o PT, automaticamente ela ali já, né, isso aqui é verdade e é isso que eles querem implementar, e aí a pessoa sai compartilhando, né? Sim, aquela postagem, ela concorda com aquilo, ou até mesmo, em alguns casos, ela fala, olha que absurdo, não sei o quê, e acaba compartilhando. Tem pessoas que fazem assim, gente, não sei se é verdade, mas eu estou compartilhando assim mesmo. Quer dizer, na dúvida, não compartilha. Não compartilha. Não compartilha, mas infelizmente tem aquele senso de dever cumprido, da informação, não é? Pois é. A Rosana Herrmann, ela falava muito que o brasileiro adora compartilhar, né? Você ouve uma piada, você já quer contar para o outro. Olha só que eu fiquei sabendo da piada, conta a piada, né? O português entrou no bar, não sei o quê. E isso acontece também com meme, né? A gente recebe o meme no WhatsApp, a gente quer passar rapidão. E quer passar adiante. A mesma coisa é isso. A pessoa recebe uma notícia e ela já está meio cismada com aquele político ou com aquele partido, ou que seja, e passa adiante, falando, que absurdo, sei o quê, e acaba compartilhando. Você já foi vítima da notícia da fake ou do boato e você passar automaticamente, assim, achar que aquilo, você, Gilmar Lopes, já teve, já aconteceu comigo, e depois que eu fui ver a porcaria que tinha feito, galera, infelizmente, me perdoe, eu cometi um erro aqui, achando que era notícia verdadeira, mas infelizmente não é e tal. Você já passou por isso? Já, eu lembro uma vez que o Google tinha lançado um serviço que onde você ia poder imprimir todos os seus e-mails, as ideias. E era uma brincadeira de 1º de abril. E aí eu fiquei pensando, eu vou mandar um livro para lá, pro meu e-mail, e aí eles imprimem o livro, eu leio o livro depois. Tá ótimo. E aí era uma brincadeira de 1º de abril do Google, eu não sabia, né? E aí eles tinham feito na propaganda, era uma propaganda séria, assim, eles falaram assim, os e-mails vão ser impressos em papel de arroz,
para não danificar o meio ambiente, não sei o quê. E eu acreditei, falei, gente, olha só que legal esse serviço e tal. Papel de arroz Uma bobeira, diretamente da né? China. E é uma bobeira, né? Porque você tem um negócio online lá, pra que você vai querer Sim. imprimir, né? Que coisa. E eu achei interessante, compartilhei. Depois eu tive, gente, desculpa, eu caí numa mentira de 1º de abril e tal, né? Teve um caso no eFarsas, porque assim, lá no eFarsas eu faço assim, eu publico, eu pesquiso tudo direitinho. Enquanto eu não tiver certeza daquilo, eu não publico, eu publico só quando tenho certeza, né, daquilo. Mas em alguns casos tem alguma atualização naquele artigo, naquela pesquisa. Então eu publico lá embaixo, ó, esse artigo foi atualizado no dia tal para acrescentar tal informação, né? Fulano de tal entrou em contato com a gente, deu mais essa informação. E aí teve uma vez lá no site que apareceu mandaram pra gente um recorte de um jornal escrito assim: carro capota com 4 pessoas e uma mulher. E aí eu fui pesquisar para ver se isso era verdade. Pô, como assim uma mulher? A mulher não é pessoa? Não sei o quê. Entrei em contato com o jornal, que era lá de Juiz de Fora. Falei, gente, esse jornal de vocês aqui, ó, é uma montagem? Vocês fizeram assim mesmo? Ele falou, não, isso é uma montagem. Olha lá no site, que no site está a reportagem completa. E a manchete era assim: carro capota com 4 pessoas e uma mulher é ferida, ou sei lá, uma coisa assim. Cortaram. Só que não coube na manchete. Mas eles falaram que no jornal saiu inteira a manchete. Então eu publiquei lá no site e falei, ó, gente, entrei em contato com o jornal falou que isso é uma montagem, que tá errado, que a notícia real é essa. E aí um morador lá de Juiz de Fora tinha o jornal, tirou a foto para mim e falou, ó, gente, era verdade mesmo, viu? Você se enganou aí. Então eu fui enganado pelo jornal. E aí eu publiquei uma atualização lá falando, gente, ó, Sim. eu acreditei no jornal e tal. Você é vítima de haters e de hackers? Com certeza. Com certeza, de haters, muito, muito haters. Principalmente assim, é engraçado porque a gente não publica só notícias de um lado, né? A gente publica o que aparece pra gente. Então, na época da eleição, tinha notícia contra o PT, contra o Bolsonaro, contra um lado, contra outro, contra um candidato que era pastor lá, né? Apareceu um vídeo de um pastor lá que ele estava dando uma entrevista para o Jornal Nacional e soltou um pum lá durante a entrevista. Eita, sei. E era uma montagem, aquilo ali, né? Foi mentira, assim. Mentira. Olha, eu tô lhe perguntando como que que montagem perfeita. Porque ele faz assim, ele fica meio de lado e faz assim, ó, e aí fica silêncio, assim, parece é verdade, né? E era uma montagem. Depois e aí aparece o Bonner. Fazendo assim, pois ficou muito bem feito. E aí, então, assim, quando eu publicava alguma notícia desmentindo alguma coisa a favor do PT, escrevia lá embaixo, você é petista, quanto que o PT tá te pagando para você falar isso? E ao contrário também, quando eu desmentia alguma coisa sobre o Bolsonaro, ele falava, você agora, você é de direita, o que tá acontecendo? Quanto que o Bolsonaro tá te pagando? Então, assim, por mais que você fale de um determinado lado num dia e do outro lado no outro dia, as pessoas veem lá do jeito que elas querem, né? Elas te enxergam do jeito que elas querem. Então, tem muitas pessoas lá que me ofendem e tal, mas eu deixo lá no site, deixa guardado lá. Beleza. Teve uma época que tinha uma empresa onde você vendia plano de IP, telefone por IP, uma coisa assim. Eu não lembro bem como é que era. Mas na verdade era pirâmide, né? Era pirâmide, correto. Pois é. Eu conheço gente aqui que ficou com raiva de mim porque eu não quis participar. Eu disse, bicho, isso é pirâmide. Ele, não é pirâmide de jeito nenhum, porque funciona desse jeito e não sei o que, e tem que chamar. Eu digo, peraí, mas se eu entrar, não vou ter que agregar 2 pessoas que vão ter que agregar 2. Isso é pirâmide. Não é não. Ele ficou com raiva de mim. Como ele entrou um pouco depois, acabou tomando um prejuízo terrível. Nossa, né? Terrível. Porque foi iludido na questão do ganho fácil, né? Pois é. E a pirâmide, ela começa a desmoronar quando o primeiro começa a sair, né? Ele fala, eu não tô ganhando nada aqui, eu vou começar a sair. Aí começa a desmoronar a pirâmide, né? É porque ele já chegou no topo, né? E ganhou.
ganhou, já era. E aí as outras pessoas não conseguem ganhar o mesmo tanto que ele ganhou, porque é difícil você ficar agregando mais gente e o produto mesmo que era para ser vendido, que era o IP, lá o serviço de IP, não sei o quê, não é nada, na verdade era só o dinheiro. Bom, então, eu tô falando dessa história porque um monte de gente começou a me xingar no dia que eu publiquei aquilo. Foram muitas ofensas, muitas. E aí depois alguns vieram falar para mim: "Ô, você pode tirar aquele meu comentário lá, porque na verdade eu perdi dinheiro lá, porque eu vendi um carro." A gente dá risada, né? Bem feito, né? Mas eu Como falei, diz a não história, vou o mundo tirar não não. dá volta, capota, né? Pois é. Falei, não vou tirar não, fica lá para você Vai lembrar ficar da vergonha aí, que você passou. Deixa aí. Nós temos pró. Tá É igual aqui. essa galera que anda com político e que depois a galera anda, né, bota foto ali, Face, Instagram e tal, e depois apaga. Aí o pessoal, Pois ei, é. não adianta apagar não, que a gente tem elas aqui. Eu tenho um print aqui Tá guardado. tudo guardadinho, né? Nem adianta apagar. É Pois isso é. aí, pessoal. Aqui é Manuel Pereira, canal Sertão Ciências, hoje entrevistando Gilmar Lopes. Gilmar Lopes, que é do E-Farsas desde 2002, desmentindo as notícias, os boatos e as fake news que têm aparecido aqui pela internet, não é? Seja de qualquer lugar, mas que vai chegar via internet na sua mão e nas suas vistas, não é? Gilmar, considerações finais, fiquem à vontade. Muito obrigado pelo convite. A gente está tentando gravar já tem uns dias, eu fiquei sem internet aqui, mas agora deu certo. E Deu eu certo. quero convidar vocês para conhecer lá o eFarsas, e-farsas.com. Também toda terça-feira a gente está lá no Fake Nós, no canal do Move Show. E também todo sábado na Rádio Bandeirantes, aqui de São Paulo, você pode sintonizar aí pela internet. Dentro do programa Você é Curioso, que é um programa muito legal de curiosidades, tem o quadro Verdadeiro ou Farsa, onde eu explico alguma dúvida de algum ouvinte que manda para mim, perguntando se alguma história que circulou na internet é verdadeiro ou farsa. E eu convido vocês lá para, sempre que receber alguma coisa no seu WhatsApp, não saia compartilhando antes de pesquisar na internet. Não precisa acreditar só no farsas, não. Abre sua janelinha, uma outra janelinha lá no seu computador ou no seu celular e dá uma pesquisadinha rápida antes de compartilhar. A chance de você compartilhar fake news vai cair muito. Exato. Lembrando que o compartilhamento dessas fake news podem atingir uma pessoa que você gosta, um parente, e até mesmo voltar contra você, né? Exatamente. Olha só o perigo, hein? Não acredite em tudo que você vê na internet. Beleza, Gilmar. Muitíssimo obrigado, pessoal. Até uma próxima aqui através do seu canal Sertão Ciência, seu canal de divulgação científica no Alto Sertão Nordestino. Grande abraço, Gilmar. Valeu, Dá o até a like, próxima. dá o like. Fala pessoal, dá o like aí, dá o like. Falou. Valeu, tchau.